Vamos às causas dos estados confusionais, que de certa forma já foram relatadas nas circunstâncias anteriores, quando retratamos a definição, o exame clínico, e agora vamos discriminar um pouco melhor essas informações. Nós conversamos com vocês que existem alguns exames importantes, sejam eles laboratoriais, sejam eles o exame de uma forma geral, e citamos algumas circunstâncias com as quais há uma relação a nível de estados confusionais. E são elas: drogas, distúrbios endócrinos, distúrbios eletrolíticos, distúrbios nutricionais, insuficiência de sistemas orgânicos, meningite, encefalite, sepse, distúrbios vasculares, traumatismo craniano, convulsões e distúrbios psiquiátricos. De alguma forma, essas circunstâncias causam ou não estados confusionais. E cada uma delas será descrita por nós agora, porque existem informações relevantes acerca de cada uma. Sobre as drogas. Pode-se estar diante de uma intoxicação alcoólica, ou seja, pelo etanol, por uma abstinência, intoxicação ou abstinência por sedativos, alguma relação com os opioides, são aqueles narcóticos que eu falei para você que diminuem a dor, mas causam dependência, sobre anticolinérgicos, alucinógenos e inalantes. No caso da intoxicação alcoólica, ou seja, pelo etanol, deve-se levar em conta, por exemplo, os alcoolistas crônicos, aqueles que já fazem uso de bebida alcoólica por tempo prolongado. E aí observa-se a tolerância, o organismo já se adapta com aquela quantidade, mas existem níveis altos dessa droga no organismo, e aí pode-se estar diante de uma intoxicação não aparente. Por quê? Existe um grau elevado de álcool, o organismo já se adaptou, e justamente por isso tem a circunstância da abstinência, e aí existe sim intoxicação, mas não aparente. No caso dos não alcoolistas, esses sinais se relacionam aproximadamente com os níveis de álcool no sangue, ou seja, não é aquela pessoa, aquele paciente que bebe com constância, mas ele bebeu naquele instante. Aquela quantidade que ele bebeu relaciona-se à possibilidade de um estado confusional. Está presente, ausente, em menor grau, ser focal, ser difuso e assim por diante. No caso do estado confusional dentro da ingestão tóxica de álcool, pode se relacionar com nistagmo, disartria, ataxia de membros ou ataxia de marcha. É aquele paciente que anda em zigue-zague, que não sabe exatamente para onde está indo, que tem essas circunstâncias clínicas. Nos exames laboratoriais desse paciente, encontra-se níveis de álcool no sangue alterado, logicamente aumentado, e uma osmolaridade plasmática em virtude dessa quantidade exacerbada de álcool. Dependente, logicamente, se for o não alcoolista, da quantidade que ele ingeriu, e se for o alcoolista crônico, de uma quantidade bem maior. Existe um risco associado nessa circunstância de um traumatismo craniano. Olha, esse paciente tem alteração de marcha, por exemplo, tem ataxia, tem alteração, nistagmo de vista, né? E também pode ter uma hipoglicemia. E essa hipoglicemia que o paciente vai só ingerindo, existe um aumento dessa osmolaridade plasmática, ele não repõe nutricionalmente o que ele necessita para aquele instante, só bebe, e aí o que acontece? Risco para a vida pela circunstância da hipoglicemia. E como trata esse paciente? O tratamento básico não é necessário, mas se houver uma crise de abstinência, uma síndrome, a tiamina para prevenir encefalopatia de Wernicke por má nutrição pode ser um tratamento interessante no caso de síndrome de abstinência para intoxicação alcoólica. Em se tratando da abstinência alcoólica, é importante observar a presença de tremores e alucinações, convulsões, e aí se faz o tratamento, mas também existe o delirium tremens. Vamos observar os tremores e as alucinações. 2 dias após a cessação do consumo da bebida, do álcool, esse paciente pode vir a ter tremores e alucinações. E que características dessa ausência nós podemos observar? Esses tremores e alucinações estão ligados aos tremores, propriamente dito, agitação, anorexia, náusea, insônia, taquicardia
hipertensão, uma confusão mental leve, ilusões leves, acha que está vendo uma pessoa, uma faca, alguém quer matar, e algumas alucinações leves são características desse quadro. As convulsões, também dentro da abstinência alcoólica, podem ocorrer de 48 horas de abstinência a 7 a 24 horas em 2/3 dos casos. De 1 a 6 convulsões na grande maioria. E o intervalo entre a primeira e a última convulsão é de cerca de 6 horas ou menos. Como tratar a abstinência alcoólica? Não é necessário tratar-se, apenas a parte sintomatológica, se houver necessidade. Nessa abstinência alcoólica, é importante destacar-se a presença do delirium tremens. O que é esse delirium tremens? Ele ocorre de 3 a 5 dias após a cessação do consumo de álcool e dura até 12 horas. Como se caracteriza esse delírio tremens, que é bem característico da abstinência alcoólica? Caracteriza-se por confusão, agitação, febre, sudorese, taquicardia, hipertensão arterial e alucinações. É um quadro característico da abstinência a álcool. Quanto à intoxicação por sedativos, esses sedativos refere-se a, por exemplo, algumas substâncias importantes: barbitúricos, benzodiazepínicos, gama-hidroxibutirato, que é o GHB, propofol, metaqualona, glutamida, hidrato de cloral. Todas essas são espécies de sedativos estudados na farmacologia. Se você quiser, inclusive, ver no canal, você pode solicitar que a gente fala para você. Mas apenas é importante salientar que substâncias tipo sedativos são considerados drogas que podem levar a estados confusionais. Os sinais clínicos característicos da intoxicação por sedativos são estado confusional, que também pode levar ao coma, dependendo da quantidade da dose, depressão respiratória, hipotensão, hipotermia, pupilas reativas, nistagmo ou, por sua vez, ausência desse movimento ocular, ataxia, disartria e hiporreflexia. É importante citar que todas essas circunstâncias clínicas aqui já foram explicadas para você em vídeos anteriores do nosso canal e especialmente quando se tratou do exame clínico. Como tratar a intoxicação por sedativo? Esse tratamento é direcionado ao apoio da função respiratória e circulatória, porque são essas que dizem respeito à vida, portanto é importante que elas sejam tratadas. E as complicações desse quadro? O paciente pode vir a ter uma pneumonia aspirativa, tipo engoliu e aí levou para o pulmão, alguma circunstância que levou à infecção e aí desenvolveu pneumonia. Pode ser também uma hipotensão ou uma insuficiência renal. E aí trata-se clinicamente essas circunstâncias específicas. No caso da abstinência por sedativos, existem algumas síndromes que são interessantes serem colocadas para você. O paciente pode vir a ter um estado confusional, alguma convulsão ou o delírio tremens característico da abstinência alcoólica. A probabilidade e a gravidade da abstinência por sedativos depende da duração da administração. Já está há algum tempo, retirou, depende da dose, depende da meia-vida da droga, ou seja, quanto tempo ela passa lá no organismo para ser absorvida, metabolizada e aproveitada, fazer seu efeito no órgão-alvo, na célula-alvo. A duração dessa circunstância, as mais comuns, é de 1 a 3 dias após o cessamento do uso de sedativos de curta duração. Logicamente, depende do sedativo, depende do paciente. Existe a farmacogenética, que diz que cada droga tem um efeito específico a nível de intensidade para cada paciente. Aí seria necessário fazer um estudo do DNA de cada paciente. Então, o que nós estamos falando aqui é de uma forma mais geral. E também pode não aparecer. E aí, se não aparecer, mais ou menos uma semana ou mais, com drogas de ação mais prolongada, essa abstinência por sedativos pode não ser caracterizada. E quais são as características clínicas dessa circunstância? O paciente pode vir a apresentar, associado ou isolado, sedação, nistagmo, disartria, ataxia, mioclonias ou convulsões. Quanto aos opioides, ou seja, os narcóticos, eles incluem que substâncias estão envolvidas? Pode ser, por exemplo, morfina, heroína, codeína, hidromorfona, oxicodona,
hidrocodona, meperidina, fentanil, metadena. Todas essas circunstâncias têm nomes de fantasia que você encontra na farmácia, que aqui não nos cabe colocar, mas são para dores mais profundas, inclusive algumas usadas no câncer. E aí faz com que esse paciente use e, às vezes, abuse desse uso. As características clínicas desse abuso a esse uso de opioides: o paciente pode vir a desenvolver analgesia, alterações de humor, estados confusionais ou mesmo coma, uma depressão respiratória, edema pulmonar desenvolvido pela circunstância da depressão respiratória, náuseas e vômitos, contrações pupilares, hipotensão, retenção urinária ou uma redução da motilidade gastrointestinal por conta desse uso de narcóticos. No caso do uso crônico, pode-se ter uma tolerância ou uma dependência física. Essa tolerância do paciente pode ser observada a nível de overdose desse opioide, ou seja, uso grande mesmo, e pode ser distinguida pela resposta do paciente, por exemplo, a naloxona, a capacidade de induzir movimentos oculares horizontais. Então, se ele toma naloxona e melhora, é uma circunstância que houve realmente esse uso por overdose. E também, se ele tem a capacidade de induzir movimentos oculares horizontais, você sugere que ele olhe e ele o faça, também houve sim uma overdose. E, por sua vez, a dependência física faz com que ele necessite tomar, porque se ele não tomar, o organismo vai sentir essa dificuldade. Ele vai apresentar, por exemplo, náusea, vômito, hipotensão, suadeira e outras circunstâncias características pela questão da dependência física, no caso do uso crônico de opioides. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.